Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Vou deixar um versículo para os irmãos que se encontra em Atos 15 e o versículo 36 que diz: Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tornasse consigo João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que, desde a Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E a gente vê também aqui que ele diz: E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do um lado e outro do outro. A gente vê que quando Barnabé falou com Paulo, ele falou acerca de uma obra que eles tinham para fazer. Mas Paulo também, eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao coração de Paulo para que Paulo não levasse com ele aquele Marcos, que era João, chamado João. Por quê? Porque o que ele tinha com Paulo naquele momento era com Paulo e Silas, não era com Marcos. Então a gente vê que eles passaram por vários lugares e teve um momento aqui no capítulo 16 e o versículo 6 que diz: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. A gente vê que eles estavam querendo levar a palavra, mas quando Deus tem um propósito em um lugar, não adianta você colocar seus pés em outro. Porque quando Deus manda você ir em um lugar e você toma outro rumo, tudo sai da vontade de Deus e passa a ser a sua vontade. Mas Deus, ele disse para mim e para você que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer com que a gente leve a palavra do Senhor aos quatro cantos do mundo. E a gente vê aqui também no versículo 19 que diz: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu quando o Espírito Santo impediu de eles chegarem àquele lugar. Por quê? Porque Paulo era um homem muito espiritual. Ele vivia em constante jejum e oração e consagração. E ele nunca se deixava agir pela própria carne. Mas ele esperava que o Espírito Santo falasse, que o Espírito Santo revelasse. Porque todos nós que somos espirituais, nós temos que ser usados pelo Espírito Santo de Deus a todo momento e ser guiados por ele. E a gente vê que já que no versículo 14 diz: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada ela e a sua casa. Nos rogou dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso. Por que essa passagem me chamou a atenção? Porque Lídia, ela era uma mulher que ela cria em Deus e ela estava ali ouvindo quando Paulo e Silas estavam orando ao Senhor, estavam apregoando a palavra do Senhor e a palavra chamou a atenção dela. Então, naquele momento, ela quis ser batizada, ela e a casa dela. E foram todos batizados naquele momento. E Paulo entendeu que quando aquela mulher disse: Entra na minha casa, Entra na minha casa e fica ali. Paulo entendeu que quando o Espírito Santo de Deus ele nos leva a algum lugar para que a gente venha levar a palavra dele, a gente não pode entrar em nenhum lugar e ficar. Porém, a gente entra, faz a obra e sai. Porque toda a obra do Senhor, ela há um tempo determinado. A obra do Senhor há um tempo para começar, um tempo para que ela esteja no meio, um tempo para que ela venha terminar. Nada é eternamente. Só quem é eterno é Deus. E a gente vê aqui também no versículo 18 diz: isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E saiu na mesma hora. A gente viu que Paulo e Silas, eles passaram por aquele lugar e eles fizeram a primeira obra, que foi na casa de Lídia, quando todos quiseram ser batizados. E eles, usados pelo Espírito Santo de Deus, batizaram aquela família no nome do Senhor.
E aqui a gente vê uma jovem que ela era perturbada demais com o espírito de adivinhação, onde ela dava muitos lucros aos seus senhores. E Paulo já estava perturbado, porque toda vez que eles passavam, ela dizia: se os homens aí, eles servem ao Deus Altíssimo. Eles são homens de Deus. Mas só que Paulo, ele era um homem tão usado por Deus, que quando ele viu aquela situação, ele, com a autoridade que Deus derramou sobre a vida dele, repreendeu e aquele espírito saiu da jovem. A gente vê que foi mais uma obra concluída naquele lugar, porque eles chegaram do Espírito Santo de Deus, mandou que fossem. Porém, quando o Espírito Santo de Deus enviar você a um lugar, não tome outro rumo. Porque quando Deus diz, vai a um certo lugar, porque ali tem alguém precisando ser liberto, ali tem alguém precisando ser batizado, ali tem alguém precisando ouvir a palavra, não coloca teus pés em outro lugar. Vai aonde o Espírito Santo te mandou. E eu vejo aqui também que Paulo, ele estava, depois que isso aconteceu, aqueles que os principais, da sinagoga se levantaram contra a vida deles, encerraram eles na prisão e deram ordem ao carcereiro para que prendesse eles, para que eles estivessem naquele lugar preso, porque para eles aquilo foi o fim. Aquela jovem não iria mais fazer com que eles tivessem lucro com aquele espírito que estava nela. E havendo-lhe dado aqui já no versículo 23 do capítulo 16 de Atos, diz: e havendo-lhe dado muitos açoites, e lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. A gente vê que o carcereiro, nesse momento, ele era um homem que ele era uma pessoa quando está preso, uma pessoa que é liberta, mas ao mesmo tempo está preso. Por quê? Por ele ser um carcereiro daquele lugar, ele era uma pessoa que ele tinha que estar preso, sendo solto. Porque ele era solto, eu creio que só no momento de ir para casa e no momento de chegar até aquele lugar. Mas até então ele passava a maioria do tempo ali junto daqueles presos, porque ele precisava cuidar da segurança daquelas pessoas para que eles não fugissem. E a gente vê que o carcereiro, ele jogou aqueles pessoal ali, Paulo e Silas, prendeu os pés deles no tronco e deixou lá. E aqui também diz, no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas os presos, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. A gente vê aqui que quando o carcereiro ele viu que aqueles dois homens que tinham sido mandados que estivessem presos naquele lugar, quando ele viu aquelas portas se abrindo, o que foi que ele pensou? Eu vou morrer. Então, antes que eles me matem, eu vou tirar minha própria vida, porque esses homens, eles foram colocados aqui diferente dos outros. Por quê? Porque todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e quando chegam num certo lugar para fazer uma obra, eles são diferentes, o brilho neles impactam as outras pessoas. E aquele carcereiro, ele viu naquele momento que esses homens, eles eram diferentes. Quando ele ouviu aquele hino, aquela oração, ele ficou sem entender. E ele viu que Deus era com aquelas pessoas que estavam ali. E no versículo 28 diz: mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou de dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? A gente vê uma atitude de um homem que estava naquele lugar, que ele viu que naquele momento ou ele se estava com Deus, ou ele simplesmente fazia a vontade de Satanás. Mas ele preferiu perguntar àqueles homens o que eles queriam, o que era necessário para que ele fosse salvo naquele momento, porque ele já se viu uma pessoa sem saída. E a gente vê que Paulo e Silas, e Paulo disse, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. E no 34 diz: então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram
quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. A gente vê que naquele momento que Paulo e Silas que ele disse, crê em Jesus Cristo que será salvo tu e tua casa. Então ele disse, se a gente vê que antes de Paulo e Silas chegar nesse lugar, Paulo teve uma revelação, onde um homem da Macedônia pedia ajuda. E esse homem da Macedônia era esse carcereiro, porque ele já vivia numa prisão espiritual. Ele vivia muito incomodado com o que ele via dentro do cárcere. Então ele já não estava mais aguentando. E a gente vê que ele levou Paulo e Silas para sua casa, ele botou a mesa, ele deu comida a Paulo e Silas, ele lavou as feridas e foi batizado ele e a família dele. A gente vê que nesse momento, tudo na vida da gente, a gente precisa tão somente ter fé no que vamos fazer e ter atitude para chamar a atenção de Deus. E a gente vê que no outro dia seguinte, Paulo e Silas não continuavam na casa daquele homem. Eles já tinham voltado para o cárcere. Porque eles sabiam que se eles não voltassem para o cárcere, aquele homem ia pagar um alto preço. Então eles voltaram para aquele lugar. Eles fizeram a obra na casa daquele homem. Porque foi salvo ele e a família dele. E na parte da manhã, o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo, os magistrados mandaram que saltasse agora, pois sai e ide em paz. A gente vê já uma atitude diferente na voz desse homem. Quando os magistrados mandaram prender Paulo e Silas, eles encerrou Paulo e Silas ali na prisão e deixou eles lá como se fossem um nada. Mas como ele já estava liberto de tudo que ele queria ser, ele já olhou para Paulo e Silas e disse, ide em paz, como nós nos comunicamos com os nossos irmãos. Vá em paz, que Deus te abençoe. Então ele disse a Paulo e Silas, ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? Não, não será assim. Mas venha eles mesmos e nos tire para fora. Porque Paulo e Silas, eles queriam que as pessoas entendessem que eles estavam ali amando de Deus. Eles não estavam ali na carne, não, eles estavam ali no espírito. Então aqueles que tentaram envergonhar eles é quem iriam sair envergonhados. Por quê? Porque todo aquele que se levanta contra a obra do Senhor, eles são envergonhados. E a gente vê aqui, ó, e os quadrilheiros foram dizendo aos magistrados estas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhes, dirigiram súplicas e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saíram da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram e depois partiram. A gente vê que aqui a obra ela foi concluída nessa cidade. A gente vê que quando Paulo e Silas chegaram nessa cidade, a primeira obra foi lá com Lídia e a família dela. Porque foram batizados ela e a família dela. E foram livres do pecado. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que é batizado no Espírito Santo de Deus, o velho homem morre e um novo homem renasce. Para que ele venha tão somente fazer a vontade do Senhor. A gente vê que mais na frente, quando ele anda mais um pouco, ele vê aquela jovem, que ela tem um espírito de adivinhador, que dava muitos lucros aos seus senhores. Então eles, com a autoridade que Deus derramou sobre a vida deles, foi repreendido o espírito de adivinhador na vida da jovem. Mas uma obra foi feita. Mas ainda não era essa obra que Deus tinha mandado eles ir fazer naquele lugar, para que o nome do Senhor fosse glorificado. A obra maior seria na casa do carcereiro. Por quê? Porque o carcereiro automaticamente foi liberto, ele e a casa dele. Ele teve uma atitude de cristão. Depois que ele chegou e se prostrou diante de Paulo e Silas e disse, o que eu farei para que eu possa ser salvo? A gente vê, irmãos, que muitas das vezes a gente estamos passando por uma situação onde a gente acha que nós não temos mais saída. Mas Deus, ele é aquele que ele diz, olha, tão somente crê em mim, não temas, porque eu sou contigo a todo momento. Então Deus diz para mim e para você que a gente não pode temer. Porque somos filhos escolhidos por Ele. Nós somos aquele que Ele pegou lá no lamaçal do pecado, que Ele limpou, que Ele fez uma grande obra já na minha e na sua vida. Então, tão somente que nós possamos estar dentro da palavra dEle, para que nós possamos pregar a palavra e vivê-las. Porque não adianta também só pregar a palavra.
nós precisamos viver. E sempre que a gente vê na Bíblia uma situação onde alguém se levanta contra a palavra, a gente se lembra de quem a gente foi lá atrás. Muitas das vezes alguém chegou com a palavra do Senhor para mim e para você, e a gente simplesmente não quis ouvir porque éramos cegos, porque éramos surdos, porque não conseguimos ouvir. E nesse tempo de hoje, irmão, Deus levanta a mim e a você para que a gente possa levar a palavra dele nos quatro cantos do mundo, porque Jesus disse que há muitos doentes, muitos enfermos, mas não é assim na carne, é espiritual. Mas só quem pode libertar, só quem pode curar é a palavra do Senhor. Só quem pode curar é Jesus, só quem pode libertar é Jesus. Porém, ele nos levantou como um remanescente fiel nessa terra. Porque também ele disse que ele olha para a terra e não encontra um justo. Mas tão somente nós venhamos fazer a vontade dele. Porque quando ele escolheu, irmãos, a mim e a você, é porque ele viu capacidade. É porque ele viu que nós seríamos capazes de levar a palavra. Porque tudo na palavra do Senhor, ele nos manda aí, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Que nós venhamos tão somente fazer a vontade de Deus, para que tudo que ele nos ensinou, a gente venha fazer conforme ele disse que nós fôssemos e fizéssemos. Então, irmão, era essa pequena palavra que eu queria deixar para os irmãos, uma palavra de fé, de atitude, e que a gente venha tão somente ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Eu já profetizo na vida de vocês cura, libertação. Já profetizo que na casa de vocês há de haver abundância de dons espirituais e que tudo que vocês almejam espiritualmente, que o Senhor venha conceder. Porque a gente tem que pedir a Deus a todo momento para que os dons espirituais venham até nossa vida, não para que nós venhamos nos ensoberbecer, mas sim para que cada um dos dons que chegar na nossa vida seja uma arma poderosa para lutarmos contra toda hóstia contrária e contra todo principado e toda potestade. Porque Deus nos escolheu para fazer tão somente a vontade dele. Que o Senhor Jesus venha estar no seu lar, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você, que a sabedoria de Deus esteja sobre você para que quando você abra sua boca, não seja você, mas sim o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Fiquem na paz.